Fala pessoal, dando continuidade aqui no nosso curso. Hoje nós vamos entrar na aula 2, onde nós vamos criar as entidades e criar as exceptions, né? As exceptions nós vamos criar aquelas que já são conhecidas, né? Aquelas que são padrões, e algumas outras exceptions que vão ser necessárias, nós vamos criar no decorrer do curso, tá? Do desenvolvimento. Hoje, então, nós vamos entrar aqui no módulo, né? Nós vamos entrar na criação das entidades, nós vamos iniciar, então, colocar a mão na massa no desenvolvimento. E nós vamos atuar hoje aqui nesse pacote, nesse módulo, perdão, de core, né? Onde está aqui um pacote de domain e um pacote de exception, né? Esse módulo de core, ele é o equivale à camada de entities aqui na arquitetura limpa, né? Lembrando que essa camada ela deve ser totalmente livre de qualquer agente externo, né? Então não pode ter framework ligado, não pode ter banco de dados, puramente Java ali, puramente a linguagem de programação, né? Então vamos dar início aqui. Também aqui, né, no Notion aqui a gente tem um diagrama de classes, né? Se você perceber, lá no início, ele está um pouco diferente do início do vídeo, lá do primeiro vídeo, né? Mas o Notion que está aí para vocês, disponível para vocês, já está atualizado. Aqui tem uma transaction pin, né? Inicialmente eu tinha pensado em só criar uma string e criar as validações dentro do próprio user, mas o correto, né, o certo é você ter uma entidade ali, né, própria para o transaction pin, né. Então nós vamos seguir, né, esse diagrama de classes aqui, nós vamos criar em cima dele e vamos iniciar então a criação das classes. Eu vou passar o Notion aqui para uma outra tela, só para ficar mais fácil, para eu conseguir acompanhar e ver os atributos na hora que for codar, tá? Então, aqui nós vamos atuar no módulo core, né? Eu vou criar aqui um pacote chamado core, né? Vou espelhar aqui o nome do módulo, porque só para ficar mais fácil quando nós formos fazer as importações, tá? Então, quando nós formos fazer, por exemplo, a importação aqui, a gente tem, por exemplo, a camada de use case e core, a gente pode fazer importações de ambas a camada lá no projeto, lá no módulo de application, né? Então, para ficar mais diferenciado, aí, eu vou espelhar o nome do módulo aqui no pacote base aqui, raiz, né? E aí dentro de core aqui nós vamos criar os pacotes domain e exception. Exception. Opa, coloquei ele aqui dentro do pacote de domain. Vamos movê-lo para o core. Pronto, agora sim. Então vamos começar a criar vamos começar pela entidade user. Quando eu falo entidade, gente, nós não podemos confundir essa entidade com aquela entidade que nós temos no Spring, tá? Essa entidade aqui é da camada de entidade, tá? Não é a entidade que nós anotamos lá com entity, que anotamos com table e fazemos né, mapeamos o RM para o Spring Boot, tá? Não é. Vamos começar então. Aqui a gente vai ter um ID, né? Que vai ser do tipo o ID. Nós temos também um e-mail. Gente, vai ter vezes que vocês vão ver que eu estou escrevendo antes o nome do atributo. Isso vem do Kotlin, tá? Como eu também codo em Kotlin, acaba que às vezes eu estou ultimamente codando mais em Kotlin do que em Java, então meio que está acostumado. Então tem hora que vocês vão ver eu escrevendo primeiro o nome e aí apagando e escrevendo de novo. Vai ter também um password aqui.
um text number. O text number ele é uma entidade, né? Então nós vamos, né, criar depois. Vai ter um full name. Um espaço a mais aqui. Deixa eu ver o que mais. Vai ter um typer, né, que é um user. Também vai ser um menu que nós vamos criar depois. Vou colocar ele como private aqui. Deixa eu ver, a gente vai ter um transaction pin, que também vai ser uma entidade. É uma entidade. E a gente vai ter por fim aqui um created at tipo local datetime. Vou dar um Ctrl D nisso aqui. E só vou mudar aqui para update at. Tá, pronto. Feito isso, nós vamos vir aqui. Vamos criar primeiro esse text number, né? Aqui dentro de domain mesmo, do pacote domain. Lá na aula teórica, né, eu mencionei que eu ia deixar alguns códigos aqui para facilitar na hora do desenvolvimento, a fim de agilizar o vídeo, né? Então eu deixei aqui a classe de text number aqui no Notion, que está disponível para vocês na descrição, a fim de facilitar e acelerar, né? Então eu vou copiar aqui, vou colar, então não vi a necessidade, né, de desenvolver isso na mão agora, porque é padrão, né? São regras padrões em relação a CNPJ, em relação a CPF, tá? Eu vou só comentar isso aqui. Na verdade, não preciso nem comentar, vou deixar ele com erro aqui mesmo, mas depois a gente vai vir criando essa exception aqui, né? Text number exception. Também vou criar o enum de códigos aqui de erros, tá bom? Vamos voltar aqui para a classe user. Vamos criar então agora esse enum aqui. Tá? Alt Enter. Vamos criar esse enum. Eu vou criar um pacote de enums. E aqui nós vamos ter, lá na regra de negócio, que eu tinha comentado antes, do desafio do PicPay, lá tem dois tipos de usuário, né? Então a gente vai ter aqui um user, que é o usuário normal, padrão, e a gente vai ter o shopkeeper, que é como se fosse o lojista, né? Pronto, então isso aqui também tá. E agora nós vamos criar aqui o transaction pin. Tá? Vamos criar o transaction pin, alt enter. Isso vai ficar na camada de domain mesmo. Tá, deixa eu colocar de novo aqui. Transaction pin, tá? O transaction pin vai ter, ele vai ter um ID. Ele vai ter um user. Ele vai ter um PIN. Ele vai ter um do tipo patente, que é a quantidade de tentativas que ele ainda tem aí, né? Quando erra. E também vai ter um block, né? Pra saber se a senha tá bloqueada, né? Então, create at. Dá um Ctrl D disso aqui. E aqui vai ser um update at. Tá. Transaction pin criado. Eu não vou criar, eu vou criar os construtores
E aí depois a gente vem criando os getter e setter, porque aqui vai ter validação, né? Vai ter regra de negócio. Inclusive, tem alguns vídeos aí que eu vi que as pessoas ensinam a criar essa entidade colocando um recorde aqui, né? Mas o ideal é não colocar um recorde porque aí você não consegue fazer as validações de regra de negócio. Então é você criar uma classe mesmo aí. Então eu vou criar um construtor com todos os atributos, tá? Para quando nós precisarmos receber já esse produto. Também nós vamos criar um construtor que não vai receber o ID, nem o createAt, nem o updateAt. E nós vamos criar um construtor vazio. Tá. Aqui a gente vai colocar diz ponto createAt recebendo localDate.now, né? Recebendo na hora atual. Então a gente não precisa receber esse valor, né? A gente já atribui ele aqui dentro do próprio construtor. Deixa eu ver, acho que agora a gente precisa criar também o wallet. Gente, desculpa o meu inglês aí quando eu estiver falando. Se eu estiver falando errado, me perdoe. Vai ter também um ID. Vai ter um balance do tipo Big Decimal. Vai ter um user. E, por fim, então, create at. Update at. Tá. Eu vou criar os construtores. Um construtor com todos os atributos. Um construtor somente com balance e o user. Vou atribuir o valor do createDat aqui para agora. E vou criar por fim um construtor vazio. Pronto. Section wallet text number. A gente precisa também agora criar um transaction, né? Transaction. Transaction vai ter um ID do tipo long. Vai ter um wallet aqui que vai ser from wallet aqui vai ser to wallet, né? De quem para quem, né? Vamos ter um vel Big Decimal. Nós vamos ter um status que vai ser transaction status e status não tem, nós vamos criar esse enum também. Vai ter um created, um private create
add localDate.time, localDateTime. Vamos dar um Ctrl D nisso aqui para poder só atualizar aqui. Update hatch. Vamos criar esse enum alt enter de enums. Depois nós definimos esse status, mas o primeiro que eu vou colocar aqui é created. Created, deixa eu ver. Success. E cancelled. Pronto. Fechar esse enum, não vou mais trabalhar nele. Deixa eu ver, tem outro enum, também não vou trabalhar nele. Tá, pronto. Deixa eu criar também aqui os construtores. Nós vamos criando tudo na mão aqui, construtor, porque nós não podemos utilizar framework, né? Lá na parte de Spring, lá na última camada, nós vamos usar o Lombok para muitas coisas. Tá. Precisa escrever, né? Essa ideia facilita para a gente. Aqui nós vamos receber esses 3 argumentos. Aí nós vamos colocar o status. O status como eu coloquei ali mesmo. Transaction status em transaction create. Recebe local date. Local date time local. E por fim um construtor vazio. Aqui no transaction não tem muita regra de negócio, então eu vou criar os getter setter e o equals hashcode. Feito isso, vamos deixar a exception para uma segunda parte, né? Vamos finalizar essa parte aqui então. Nós aqui na user vamos criar os construtores, né, que eu não tinha criado ainda, com todos os atributos. Criar o construtor com e-mail. Um construtor vazio. Aqui eu vou criar os getters set para todos os atributos. Na verdade, o set, eu vou até refatorar isso, porque aqui no create a gente não precisa de um set, né? Depois a gente pode colocar até o atributo como final. Deixa eu vir aqui, né, aqui também. Porque a gente não precisa atualizar isso aqui, né? Como ele foi criado, não precisa ser alterado, né? A data de criação não precisa ser alterada, jamais. Então, deixa eu ver onde mais que eu
que eu coloquei, deixa eu ver aqui, não coloquei, que ainda não fiz, tá, pronto. Aqui eu vou até colocar como final o atributo, porque a gente não vai mudar. Na verdade, vamos deixar como tá, porque a gente está fazendo a atribuição dentro do construtor, né? Deixa eu seguir aqui. User, eu não tenho, eu tenho, as validações vão estar dentro do próprio text number, né? Por que a gente criou um text number? Porque aí a gente consegue validar se o número que está vindo é realmente um CPF ou um CNPJ dentro do text number, né? Então a gente não precisa fazer nenhuma validação aqui dentro, né? Então, aqui eu acho que é isso, né? Essa classe está finalizada. Ah, vou fazer o equals hashcode. Pronto, essa classe a princípio está finalizada, né? Vamos fechá-la aqui. Vamos aqui para wallet. Eu vou criar os métodos getter e set, mas aí em relação ao balance eu vou apagar e vou criar os métodos próprios para isso, tá? Vou criar para todos e aí depois eu apago os que vieram que eu não preciso, né? Como por exemplo o set create edit. Aqui, esse eu não preciso, não vou precisar desse. E aqui no set balance, get balance eu vou até deixar, mas o set balance a gente vai criar outros métodos, tá? Nós vamos criar um método que vai ser público, né? E ele vai estar aqui no diagrama, ele vai ser o receive value. Void não retorna nada, né? E a gente vai receber aqui um big decimal value. A gente vai. Aqui não precisa ter nenhuma validação, né? A gente vai pegar o balance aqui, ponto add, passando o value. Aí a gente vai ter um outro, eu vou copiar e colar isso aqui, só vou alterar o nome. E aí a gente vai ter um outro aqui que vai ser o transfer, que também vai receber um value. Só que aí aqui nesse caso a gente vai fazer algumas validações, tá? A regra de negócio, lembra que regra de negócio do negócio ela fica aqui dentro da camada de entes, né? E se a gente for ver aqui no Notion, no desafio da PicPay, né, na descrição do desafio da PicPay, aqui a gente tem algumas regras, né? Uma é que lojista, eles só recebem transferência, eles não podem fazer transferência, e aí também ele pede para validar se tem saldo, né? Se tem saldo para fazer a transferência, tá? Então nós vamos criar aqui duas validações, tá? A primeira. Então se usuários do tipo lojista não podem fazer transferência, a gente vai criar uma validação aqui. Se this.user.type getType se for igual como que eu tinha deixado isso daqui mesmo, deixa eu ver, user type, né, acho que foi user type mesmo, isso, user type não, igual shopkeeper, nós vamos aqui estourar uma exception, tá, vou deixar aqui, depois a gente vai criar as exceptions, a gente vai colocar. A outra validação vai ser if this.balance.compare true com o value que a gente está recebendo. Se for menor, né, que zero, nós vamos também
estourar uma exception. Tá. Então essas são as duas validações que a gente precisa fazer aqui no método de transferência, né? Então, quando chegar aqui a solicitação do valor, a gente vai pegar esse valor e vai verificar se esse valor for, se o usuário que está solicitando fazer a transferência for do tipo shopkeeper, a gente não permite, e se o saldo, né, for, se o valor solicitado for maior do que o saldo, né, então nesse caso não pode fazer a transferência. Fora isso, a gente vai fazer aqui um diz ponto balance ponto subtract, e aí a gente passa aqui o value. Pronto. Feito isso, né, nós vamos agora. Essas são as validações que a gente tem. Deixa eu ver aqui no diagrama de classes. São os dois métodos que a gente tinha para criar, né, fora os getter e setter. Então vamos criar as validações aqui dentro do text number, né? O text number por si só, ele já é uma validação, e a gente tem aqui um método setValue, né? E que ele verifica, né? Ele usa aqui o isValid, que é esse método que a gente criou aqui para fazer as validações do CPF. Então aqui já está tudo, essa classe já está completa, né? A única coisa que eu preciso fazer é criar as exceptions aqui agora. Transaction PIN, né? Deixa eu ver. A gente precisa criar também aqui os métodos getter, setter. Eu não preciso do set do createEmpty. E aqui no setPin, a gente precisa fazer algumas validações também, né? Eu não vou fazer isso agora, mas mais para frente lá a gente define essas validações, tá? Mas a gente poderia criar algumas validações, por exemplo, depois a gente pode criar um método próprio para isso. Vamos criar aqui um método privado. Então a gente coloca aqui que vai retornar um booleano. Vai ser pin isValid. Ele recebe aqui uma string, recebe o pin. Aí a gente pode fazer algumas validações aqui dentro, né? Então if pin, por exemplo, vamos dizer que a gente quer que o pin tenha 8 dígitos, né? Então a gente pode ver que pin.length for diferente de 8, a gente estoura uma exception. Outras validações. A gente pode usar depois o regex aqui para fazer algumas validações. Por exemplo, se for sequência, se for data de nascimento, apesar que aqui não tem, né? A gente não tem data de nascimento no usuário, mas se tivesse data de nascimento no usuário, a gente poderia criar essa validação. Por hora, eu vou criar só a validação do tamanho aqui. E aí depois a gente cria algumas validações com o regex, tá? Só para esse vídeo não ficar muito grande. A gente deixa isso para uma aula posterior. E aí a gente retorna true aqui. Pronto, aí aqui no pin, né, no setPin, a gente vem, e a primeira coisa que a gente faz aqui vai ser chamar o pin isValid, passando aqui o pin. Nesse caso aqui, como a gente está estourando as exceptions dentro do próprio método aqui do pin isValid, a gente não precisa, na verdade, nem retornar nada, né? A gente pode colocar um void aqui, e aí, caso não está válido, o próprio método pin isValid vai estourar a exception. Então, a gente coloca o método aqui, chama o método, se passar, né? Então ele vai para a próxima instrução, se não, ele estoura uma exception. Então, feito isso, aqui no pin eu acho que era somente isso. Então, what a gente também já fez as validações, text number também.
e o transaction tá tudo certo. Então, perfeito. Agora vamos passar aqui então o pacote de exception. E aí depois a gente vê que está com alguns erros aqui, a gente vai fazer as correções porque são os lançamentos das exceptions, tá? Então eu vou criar aqui algumas exceptions, né? Então a primeira vai ser a exception do text number, não, acho que é text number exception. Text number exception, se não me engano é isso que está lá na classe de text number. Ela vai extender de exception. Nós vamos ter aqui um atributo private chamado do tipo string chamado code. Vamos criar aqui o construtor. Ok. Na verdade eu quero receber também a mensagem, né? Também quero receber a mensagem. E vou colocar aqui super e vou passar a mensagem construtor dos. Vou só deixar essa mensagem primeiro. Tá, então a gente recebe aqui a mensagem e o código, passa a mensagem dentro do construtor da classe exception, né? E passamos o código aqui, tá? Agora nós viemos aqui na classe textNumber. Vamos importar essa exception. Aí vamos criar esse erro code enum aqui, que é onde vai ficar onde a gente vai deixar as mensagens e os códigos, né? A gente vai centralizar nesse enum. Para não precisar ficar escrevendo, a gente só escreve num lugar, né? Se precisar alterar, depois você altera só a mensagem e automaticamente altera onde você está utilizando o enum. Vamos criar aqui dentro de enums. Na verdade, eu vou criar isso aqui dentro de exception. E aqui eu vou criar os enums. Vou criar esse enum dentro do pacote exception, já que ele é da família do exception aqui, se a gente fosse pensar em conexões, né? Aqui nós vamos ter um atributo aqui que vai ser private, que vai ser do tipo string. Vai ser a mensagem. E pode. Tá, vamos criar aqui um construtor privado, né? Legal. Feito isso, vamos criar então aqui agora o primeiro. Deixa eu entrar aqui na text number, porque já tem até aqui um número, né? Que é o on de onboard, né? Vamos vir aqui, menu de código. Essa aqui, e aí a gente vai definir aqui a mensagem, né? Ali era a mensagem qual que é is valid, né? A gente verificar que o CPF não é válido, né? Então vamos colocar aqui que o CPF ou o CNPJ, né? Então, text number inválido. E aí a gente coloca aqui o código, né? Vamos usar esse mesmo aqui. E a gente coloca um tracinho aqui. Agora aqui a gente vem de CPF, já está tudo ok. Deixa eu ver se a gente chama erro em algum outro lugar com outro código. Tá, pronto. Então essa classe também já está pronta, né? Vamos vir aqui em wallet, né? Onde a gente tem algumas exceptions, né? A gente tem aqui na transferência. A gente pode criar uma exception chamada
transfer exception, vai receber um erro, pode ir num ponto. Por hora eu vou pegar esse valor aqui só para mensagem. Eu coloquei get code, mas na verdade é mensagem, né? Pronto. Aí vamos criar essa classe aqui. Esse não vai ficar em domain, vai ficar em exception, né? Deixa eu passar uma mensagem aqui no construtor do super. E a gente passa o código do erro que a gente recebeu para o atributo que a gente criou, tá? Vou copiar isso aqui. Aqui para definir só as mensagens, tá? Então aqui vai ser relacionado à transferência, então vamos vir aqui, vamos fazer um TR aqui, 001, mantendo o padrão. Na verdade eles são 3 zeros, né? Então 301. E aqui a gente vai usuário, lojista, não pode, não tem a função, não tem a função transferência disponível. E aí o código aqui a gente coloca usuário lojista não tem a função transferência disponível. Vou copiar e colar isso aqui. Fazer um Ctrl D. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 2. E a mensagem aqui vai ser saldo indisponível. Saldo indisponível. Tá, pronto. Vou pegar esse erro aqui, vou vir aqui em Origin, então aqui vai ser esse. E aqui vai ser o 2, né? Então, percebe-se que quando for criar aqui a transferência, né, que for solicitar a transferência, o próprio método dentro da carteira já vai fazer a validação e vai estourar a exception, tá? Aqui ele está reclamando porque acho que a gente só precisa avisar que o método ele pode estourar uma exceção, né? Faltou um ponto e vírgula aqui. Tá, feito isso, então essa classe também já está pronta.
Agora, por fim, transaction pin, né? A gente tem a validação aqui, né? A gente lançou um throw. Vamos colocar aqui uma transaction pin exception. Vai receber um erro. Pode ir num ponto. Vamos pegar esse mesmo. Vamos pegar aqui a mensagem. Ponto. Ponto getCode, né? Tá diferente aqui, mas não tem problema porque a gente vai criar a mensagem, o erro relacionado a essa transaction pin exception. Aqui a gente tá, vamos colocar, vou criar essa, deixa eu colocar um new aqui, né? Outint, vamos criar essa classe dentro de exception. Vamos criar o atributo code aqui. Aqui nós vamos passar dentro do super a mensagem. Nós estamos subscrevendo a mensagem do super, tá? Do padrão da exception. E aqui nós vamos receber dentro do code, recebendo o próprio code. Tá? Então, vamos entrar aqui dentro do erro code enum e vamos criar uma mensagem lá para aquele tipo de erro, né? Lá é relacionado ao transaction pin, então vamos colocar aqui TRP. Ou posso colocar pin, né? Não. TRP. Vou colocar TRP 0001. E aí aqui a gente vai colocar uma mensagem que é por hora somente PIN válido, né? E depois quando nós formos fazer as validações exatamente, aí a gente cria outras mensagens. Ficou 0010 aqui, né? 001. E aqui a gente avisa, né, que esse método pode estourar uma exception. Pronto, feito isso, ele está dando um erro aqui. Deixa eu ver onde é. Aqui no... a gente precisa dizer que esse método também ele pode estourar uma exception, né? Já que ele está fazendo ele está chamando um método que pode estourar uma exception, ele também então pode estourar uma exception do tipo transaction pin exception. Feito isso, finalizamos então aqui, né, as exceptions que nós temos por hora. Nós podemos aqui também criar algumas outras exceptions, né? Vou dar a gente pode colocar algumas padrões, né, como por exemplo um bad request exception, copiar e colar aqui. A gente pode ter um not found exception, not found exception. E por fim, um internal server error.
Internal Server Error Exception. Pronto, essas são algumas exceptions que nós com certeza vamos utilizar, né? Como eu disse, algumas outras exceptions a gente pode ir criando depois, né? Então depois a gente vai, conforme o desenvolvimento vai andando, a gente vai criando, tá? Por essa aula era isso, até a próxima.